Gente, nós chegamos em Cafarnaum. O Senhor Jesus, ele nasceu em Belém, se criou em Nazaré, mas veio morar em Cafarnaum. A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 4, no versículo 12: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a cidade onde Jesus estabelece o quartel-general, por assim dizer, do seu ministério, onde ele estabelece a base do ministério para servir toda a Galiléia. Aqui nós temos ruínas que remontam às construções das casas aqui em Cafarnaum, dos tempos bíblicos. Nós temos uma igreja que foi construída em cima do que a tradição alega ter sido a casa de Pedro. Nós temos as ruínas de uma sinagoga. Há questionamento se ela é do tempo de Cristo ou do primeiro ou segundo século, mas é algo bem antigo. E aqui dá para ver tanto parte desse prédio que aqui era usado, como também podemos ver ao fundo aí parte das ruínas localizada por meio das escavações do que teria sido Cafarnaum, a cidade onde Jesus veio morar. Nesse lugar, muitos milagres aconteceram. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 24 até o 27, nós temos o seguinte relato: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobra os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar tiram, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Algo interessante que acontece nessa cidade de Cafarnaum, onde estamos, é esse episódio da cobrança do imposto que fazem para com o apóstolo Pedro. Nós precisamos entender que imposto é esse. Esse, na verdade, era um imposto do templo. Você vai encontrar mais informações sobre isso lá em Êxodo, no capítulo 30, dos versículos 11 até o 16. O Senhor Jesus, ele se antecipa à pergunta de Pedro. Pedro, na verdade, foi cobrado enquanto está fora de casa. Eles não apenas cobraram Pedro, mas cobraram também Jesus na pessoa de Pedro, perguntando: seu mestre não paga o imposto do templo? A Bíblia diz que eles haviam chegado em Cafarnaum. Significa que, ausentando-se ou não da Galiléia, eles estavam distantes desse local. Nós não sabemos se o imposto do templo já estava vencido ou por vencer, mas o fato é que com a viagem, sem essa forma atual que nós temos de pagamento online, é provável que isso estivesse em aberto. Não por falta de compromisso, mas pela impossibilidade. Pedro é cobrado, e ele não é apenas cobrado. O posicionamento de Jesus para pagar o imposto é colocado em xeque. Eu imagino Pedro dando uma resposta sem pensar como lhe era costume. Claro que o mestre paga, e agora imagino ele no caminho de casa, pensando como é que ele vai tratar o assunto com Jesus. É aqui que Jesus se antecipa e responde a ele, não só que deveriam pagar o imposto, mas orienta a respeito de um milagre extraordinário de provisão. É dentro do contexto desse texto e dessa situação ocorrida aqui em Cafarnaum que nós queremos ter uma conversa bíblica, que eu quero intitular de provisão para as suas dívidas. O que podemos falar a respeito dessa situação envolvendo o pagamento do imposto de Pedro e também do Senhor Jesus? É a questão do compromisso que nós temos de honrar as dívidas. Eu acredito que isso é uma mensagem que precisa voltar a ser pregada e proclamada.
A palavra do Senhor nos diz em Romanos, no capítulo 13, eu vou ler os versículos 7 e 8. A palavra de Deus nos diz o seguinte: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Versículo 8 diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A Bíblia diz que a única dívida permitida ou tolerável é que nós amemos uns aos outros, porque não importa o quanto já amamos ou por quanto tempo estamos amando, isso é algo que vai durar a vida toda. Então essa é uma dívida com a qual devemos permanecer. Agora, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, começa dentro desse contexto. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. E esse é o contexto do milagre que o Senhor Jesus opera, trazendo uma provisão sobrenatural quando Pedro pesca aquele primeiro peixe que vem com o dinheiro na boca, que vem trazendo a provisão. Eles estavam diante de uma responsabilidade de arcar com o seu compromisso, de arcar com as suas dívidas. Jesus, até na sua conversa com Pedro, começa a questionar de quem os reis da terra devem cobrar os tributos, dos alheios ou dos filhos. Ele diz, é lógico que é dos alheios. Ele diz, então deveríamos estar isentos dos filhos. Pedro concorda, e a maioria de nós é assim, sempre está procurando o meio de escapar da responsabilidade, principalmente o que diz respeito ao pagamento de impostos. Mas o ensino de Jesus foi claro. Ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer César esteja fazendo o que é correto com o dinheiro ou não, isso ele vai responder diante de Deus. Quer o governo honre com a sua responsabilidade, quer não, ele vai responder diante de Deus. Mas nós precisamos honrar com a nossa parte. Aqui o apóstolo Paulo também está dizendo, pague a todos o que é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. E ele diz, e não fique devendo nada a ninguém. Parte do nosso compromisso no Evangelho é não viver debaixo de dívidas. Nós precisamos entender que há momentos, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, onde circunstâncias podem até fugir ao nosso controle, mas isso não deveria ser parte do nosso estilo de vida. Eu e você precisamos entender que temos a responsabilidade de não dever nada a ninguém. Já fizemos uma distinção clara dessa dívida que Pedro e o Senhor Jesus tinham, provavelmente pela ausência deles em relação ao tempo que ficaram fora de Cafarnaum. Ou esse imposto estava para vencer ou poderia estar recém-vencido. Agora, precisamos fazer uma distinção justamente de compromissos a vencer e compromissos vencidos. Alguém compra uma casa à prestação, não pode dizer que está quebrando o princípio de não dever nada a ninguém. Quando ele deixa de honrar essas parcelas, ele passa a estar em dívida, porque quando elas venceram, ele tinha a responsabilidade de arcar com seu compromisso e de quitá-las. Agora, com essa mentalidade de não dever, vamos procurar entender o que é que a palavra de Deus nos diz sobre a forma como devemos viver. Antes de falar do sobrenatural e da provisão que Deus pode trazer como uma intervenção do céu na minha e na sua vida, eu creio que primeiro nós precisamos falar do aspecto natural. Porque o próprio Jesus, que dá uma instrução a Pedro sobre como conseguir a provisão para o pagamento do imposto, também ensinava a respeito de planejamento financeiro. E a primeira coisa que eu e você precisamos aprender é ter planejamento, fazer orçamento. Em Lucas 14, 28, Jesus diz que qualquer pessoa que vai construir uma torre tem que primeiro sentar, calcular quanto custa para ver se pode terminar. Isso se chama planejamento. Ele disse, não é melhor nem começar. Alguns de nós pecamos porque não temos planejamento algum, vamos simplesmente gastando, achando que Deus tem a responsabilidade de correr atrás de nós, quitando as dívidas que nós fizemos. Isso não é correto. Nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte envolve não apenas trabalhar o orçamento, mas muitas vezes fazer cortes. Muitas vezes precisamos não só poupar o que podemos no momento de provisão, mas em outro precisamos enxugar o orçamento, cortar aquilo que é supérfluo, fazer render para que a gente possa honrar os nossos compromissos. Eu olho para a palavra de Deus e eu percebo que muitas vezes, a fim de quitar uma dívida, talvez nós tenhamos que desfazer dos nossos bens. Quando os egípcios estavam diante de José, depois dos 7 anos de vacas gordas, veio a fome, o tempo das vacas magras, e começou a haver necessidade. Eles disseram, olha, no ano passado nós gastamos todo o dinheiro para comprar alimento, nós não temos mais dinheiro. Qual é a resposta que José dá para eles? Se vocês têm dinheiro,
Desfaçam-se do gado, dos animais. Ele está dizendo, pode até faltar liquidez, que é cash, dinheiro na mão. Ele diz, mas se vocês têm coisas das quais podem se desfazer para gerar o dinheiro que leve vocês a honrar o compromisso, então vocês deveriam fazer não só um corte de orçamento, mas desfazer de coisas que também possuem. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e não deixar de enxergar esse aspecto natural. Uma quarta coisa que eu posso destacar dentro da nossa responsabilidade e do aspecto natural é dar satisfação. Coisa terrível é gente que deve, não conseguiu ainda pagar, mas também não fala nada, prefere a lei do silêncio e não se posiciona, não comunica. O que eu percebo lá em Mateus 18, 26, na parábola do credor incompassivo, Jesus fala um momento de alguém que diz, tem misericórdia, tem compaixão de mim, ser paciente que eu vou pagar tudo. Quando você tem alguém que te deve, que ainda não pôde quitar o compromisso, mas de tempo em tempo está dando satisfação, dizendo, olha, seja um pouco mais paciente, eu não me esqueci, eu não virei as costas para a minha responsabilidade. Isso também ajuda. Ajuda não só a manter um relacionamento e uma ponte aberta para resolver o problema, mas acima de tudo, o que eu quero falar em quinto lugar, ajuda na questão do testemunho. Porque muitas vezes nós estamos dando mau testemunho. Eu já vi pessoas para quem eu fui pregar o evangelho, gente do comércio que dizia, se ser crente é como fulano lá da sua igreja, eu não quero não. E como isso me entristecia, porque às vezes as pessoas não têm noção de que uma falta de bom testemunho pode impedir alguém de ter um encontro com o Senhor Jesus que vai lhe levar à salvação eterna. Gente que tem servido de pedra de tropeço para os outros. Agora, depois que entendemos que não devemos andar em dívida, que entendemos como trabalhar a nossa responsabilidade e o aspecto natural. Algo que eu quero explorar, porque acredito que essa é a lição maior que nós temos nesse texto, é o aspecto sobrenatural. Nós vemos um Pedro não indisposto, não dizendo, eu não quero trabalhar, eu quero que Deus faça tudo por mim, mas nós vemos um Pedro que abandonou o seu negócio para servir a Deus, para se doar integralmente no ministério e que agora entra na casa para conversar com Jesus sobre o imposto, não tendo dinheiro. Se o dinheiro tivesse sobrando, eu duvido que Jesus teria dito, olha, vai conseguir essa provisão sobrenatural na boca do peixe. Agora, algo que eu e você precisamos entender, que embora a gente deva fazer aquilo que é a nossa parte, nós precisamos contar com Deus para fazer aquilo que só Ele pode. Aprendi com meu pai, quando era ainda garoto, que quando Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele diz, tirai a pedra, ele estava nos dando a mensagem. Aquilo que eu posso fazer, vocês não precisam se envolver. Ressuscitar Lázaro é coisa minha, mas tirar essa pedra da frente do túmulo, para que quando eu der a voz de comando e o milagre acontecer, Lázaro possa sair, isso está no alcance de vocês, vocês fazem. Papai dizia, faça aquilo que é a sua parte e espere que Deus faça a dele. Então, cumprir o aspecto natural não é fechar a porta para o sobrenatural, é simplesmente trazer o equilíbrio. Agora, tendo feito a nossa parte, algo do qual nós nunca podemos abrir mão, é de um posicionamento de fé e confiança, que há um Deus que pode trazer provisão sobrenatural. Aquele de quem a palavra de Deus diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquele de quem a palavra de Deus diz que o seu nome é Jeová Jireh, o Senhor que provê. Aquele de quem a palavra de Deus diz no Salmo 34, os leõezinhos sofrem, passam necessidade, mas aos filhos dos homens bem nenhum lhes faltará. Aquele de quem eu e você podemos declarar, o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Então, o que eu aprendo é que Deus quer nos ajudar naquilo que Ele nos ordena fazer. É nossa responsabilidade pagar dívidas? Sim. Isso não significa que Deus não possa nos ajudar. Por exemplo, é nossa responsabilidade não pecar, vencer as tentações? Sim. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não vai permitir tentação acima das nossas forças e que ainda junto com elas vai nos dar o escape. Embora seja nossa responsabilidade não pecar, Deus quer nos ajudar a cumprir aquilo que é a nossa responsabilidade. Então eu digo mesmo sobre as dívidas, embora seja nossa responsabilidade não dever, nós também podemos contar com a ajuda de Deus quando determinadas circunstâncias fogem ao nosso controle e não tem mais uma resolução natural. Eu olho para esse texto e eu vejo uma provisão sobrenatural. Jesus diz, Pedro, vai lá, lança o anzol, pega o primeiro peixe. Ele não diz tenta o dia inteiro. Ele diz não será obra do acaso. Ele não diz fica tentando para ver se funciona. Ele estava dizendo eu vou dirigir essa
pescaria. Eu vou fazer algo sobrenatural. E nós temos uma lição tremenda, uma lição extraordinária. Deus usou meios naturais para trazer uma provisão sobrenatural. Jesus mandou Pedro pescar, isso era a sua profissão, eram as suas habilidades, é aquilo que ele sabia fazer. Mas Pedro só com as suas habilidades também não conseguiria aquilo que a mão de Deus providenciou, trazer o peixe certo na hora certa. Eu imagino se na eternidade a gente vai ter resposta para algum tipo de pergunta como esse. Como é que foi que aquela moeda apareceu ali? Alguém derrubou de uma embarcação, o peixe pegou isso, estava andando com ela, ou ele foi enviado para fazer aquela coleta no momento de ser pescado, eu não faço ideia. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus dirigiu esse processo e esclareceu para Pedro antes exatamente o que é que ele ia fazer para que a provisão chegasse. Essa história me faz lembrar também daquilo que Deus fez na vida de uma viúva. Ela procura o profeta Eliseu em 2 Reis capítulo 4, diz, olha, teu servo morreu. Não deixou dinheiro guardado, não deixou nenhum tipo de reserva, pelo contrário, deixou uma dívida. E os credores estão aí batendo a porta. E as consequências seriam sérias. Ela diz, eles querem levar meus filhos como escravos. Naquele momento, ela não procura o profeta Eliseu para conseguir consultoria financeira. Ela procura porque sabe que ele é um homem de Deus e pode ser um instrumento para trazer e produzir milagres. Ela está mostrando uma expectativa de fé de que pode haver intervenção da parte de Deus. E Eliseu lhe dá algumas instruções que eu creio são simbólicas, são proféticas para nós. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a buscar ajuda espiritual e não só fazer aquilo que é natural. Começamos com a nossa parte, mas buscamos a ajuda de Deus. Em segundo lugar, eu gosto da ideia de que o milagre começa com aquilo que a gente tem. Eliseu pergunta para essa mulher lá em 2 Reis capítulo 4, o que é que você tem em casa? Ele diz, tua serva não tem muita coisa, a não ser um pouco de azeite na botija. E Eliseu age como quem diz, é suficiente, vamos começar daí. Deus pode começar a partir daquilo que a gente tem. Deus pode usar aquilo que a gente sabe fazer, como usou Pedro para pescar. Nós precisamos acreditar que Deus pode usar aquilo que nos parece pouco para, de alguma forma, multiplicar, aumentar, trazer a provisão. A terceira coisa que nós podemos destacar é que ele diz, olha, vai, pede para suas vizinhas, para suas amigas, peça vasilhas. Relacionamentos são importantes. Eu brinco que se algumas pessoas hoje em dia dependessem desse tipo de instrução para terem a sua intervenção, elas poderiam estar numa situação delicada. Porque alguns vivem fechando portas de relacionamento. Nós precisamos entender que relacionamentos são importantes. Outra coisa, Eliseu diz para essa mulher, feche a porta sobre si e os seus filhos. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, milagres são gerados no secreto. Nós precisamos voltar àquela prática que Jesus nos ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto. Fechar a porta fala de privacidade, fala de intimidade, fala de tempo a sós com Deus. E isso é o caminho para que a gente experimente intervenções da parte do Senhor. Por último, ele diz, põe à parte a vasilha que estiver cheia. Nós precisamos entender que cada vez que já tivemos uma intervenção de Deus, nós temos que ser gratos por aquilo, mas nós precisamos focar naquilo que ainda precisa acontecer. Às vezes um milagre pode vir não apenas como um único grande milagre, mas como uma sucessão de vários milagres. E cada vez que eu e você reconhecemos que Deus já fez algo, nós precisamos aprender a colocar os olhos naquilo que Deus ainda quer fazer. Não podemos nos conformar, limitar o que Deus quer fazer e simplesmente aceitar que já está tudo resolvido quando há mais para acontecer. A última lição que eu percebo aqui é quando ele diz para ela, venda o azeite, paga a sua dívida, o seu compromisso. Então ele diz, viva do resto. Deus quer mais do que suprir a sua necessidade. Deus quer mais do que te levar a pagar as contas. Ele sempre quer trazer uma provisão abundante. Mesmo quando a Bíblia nos manda trabalhar, Efésios 4:28, fazendo com as mãos aquilo que é justo, a palavra de Deus coloca um enfoque para que tenha o suficiente, não apenas para si, mas para socorrer ao necessitado. Quando Deus nos abençoa e nos supre, Ele quer que a sua bênção transborde. Ouse acreditar. Não há coisas demasiadamente difíceis para Deus, como diz a palavra. Em 2 Reis, capítulo 6, alguém perdeu um machado. A parte do ferro escapa do cabo, cai dentro da água. A pessoa fica desesperada, dizendo para Eliseu, ai meu senhor, o machado era emprestado. Eliseu diz, me mostra onde caiu. E opera um milagre fazendo o machado flutuar. Se Deus pode devolver um machado que afundou na água, eu e você precisamos acreditar que nossas necessidades não são algo nem difícil, para Ele suprir e nem algo com o qual Ele não se importe.
Acredite, há provisão para suas dívidas. Faça a sua parte e espere a parte de Deus. Nos próximos minutos, a gente quer ter uma conversa em família, aplicando os princípios que você ouviu. O que a gente aprende com essa intervenção do Senhor Jesus, com esse milagre, é não só que Deus tem o poder de nos socorrer, mas também que Ele tem, né, o desejo de fazer isso. Porque tem gente que olha para Deus e vê em Deus, Deus pode, mas não imagina que Ele quer. E nós temos em Deus tanto uma coisa como outra. O Evangelho, ele tem sempre esse aspecto prático. Perdão te interromper, muito além da explicação, a gente sabe que Jesus tem a solução para os nossos problemas, né? Seja através de uma intervenção espiritual sobrenatural, ou através dos princípios que Ele colocou pra gente, que a gente semeia e colhe, mas Ele tem muito mais do que a palavra em si, mas Ele tem a ação, né? É verdade, não que a explicação não seja importante, mas nós não podemos ficar só nesse terreno. Tem que pagar imposto, por que tem que pagar imposto? Como filhos deveríamos ser isentos, mas para não escandalizar, bom, a mensagem é clara para todo mundo, tem que pagar imposto. Jesus diz, dai a César o que é de César, não adianta ficar discutindo se é justo ou não é justo. Agora, Jesus, além de explicar o que faz em termos do imposto, por que faz, ele também tem aquela disponibilidade de dizer, olha, Deus quer te ajudar naquilo que é sua responsabilidade. E a intervenção dele é maravilhosa, né? Porque o resultado dessa intervenção resolveu o problema de Pedro e de Jesus, né? Sim, Jesus diz, dá por ti e também por mim. E há uma mensagem por trás disso também. É verdade. Mas também é interessante que Jesus mandou ele lá ir pescar, né? A moeda não só caiu do céu, ele foi lá, ele teve aquela parte de participar com o plano que Deus estava dando a ele, né? Interessante também é que é exatamente o que Pedro sabia fazer, né? E Jesus era um pescador, né? Ele era um pescador, então era o que ele sabia fazer. Jesus dá um caminho dele chegar lá, que já era algo que Pedro tinha, que ele tinha como fazer e participar, né? Como você falou, não ia cair do céu, mas Pedro já tinha o que era necessário para conseguir o que Jesus estava... Então é justo dizer que embora a provisão seja sobrenatural, ela também pode vir por vias naturais. Com certeza. Alguns às vezes estão esperando Deus fazer sozinho, né? E não cooperam com Deus. Eu vejo que muita gente fica esperando, né, a solução cair do céu, quando na verdade tem que ter essa participação, né? Isso é lindo que Deus faz isso, né? Porque Ele podia fazer as coisas cair do céu, se Ele quisesse. Mas Ele gosta de fazer a gente participar. E muita gente falha em ver que, na verdade, a oportunidade, vamos supor, saber pescar é algo que Deus deu para você chegar onde Ele quer que você chegue. Interessante Jesus falar que era o primeiro peixe, era um tiro certeiro, né? Agora, embora fosse o primeiro peixe, a gente também não sabe quanto tempo levou para pegar o primeiro peixe, né? Então, embora a ideia do primeiro peixe sugira algo rápido, eu poderia dizer que talvez não vai demandar tanta tentativa quando ele intervém, como às vezes é no natural. Mas, de fato, nós temos que fazer a nossa parte. Agora, voltando ao comentário, na observação que aquele fez, né, sobre Jesus falar para Pedro, olha, dá por mim e também por você, nós vamos mexer num ponto central que está sendo recorrente nas nossas conversas. A mentalidade não egoísta, mas compartilhadora que nós devemos ter. Em Efésios 4:28, o apóstolo Paulo diz que a gente tem que trabalhar, fazendo com as mãos o que é justo, o que mais uma vez me mostra que Deus também quer usar o trabalho para trazer a provisão, né? Aliás, a Bíblia diz que quem não trabalha, isso também não coma. Mas ele diz, trabalhe fazendo com as mãos o que é justo, para que tenha o suficiente para si e para repartir com o necessitado. Às vezes a gente não pensa em Jesus na terra com necessidades, mas é óbvio que Jesus tinha necessidades, né? O Evangelho de Lucas diz lá no capítulo 8 que haviam mulheres de alta posição, ricas, que contribuíam com o ministério de Jesus, né? A própria palavra de Deus nos informa que Judas é quem carregava a bolsa, era o tesoureiro do grupo, né? E a Bíblia chega a fazer menção de que ele era ladrão. Agora, da onde vinha aquele recurso, né? Normalmente a gente não para pensar, mas o próprio Senhor Jesus tem necessidades. E nós podemos pensar aqui em duas coisas, em tanto transbordar para financiar os projetos do reino de Deus, como também para ajudar as pessoas. Ou seja, os nossos ganhos, a gente nunca pode pensar neles como, é só para mim, né? Tem muito crente orando, querendo que Deus o abençoe, que traga provisão, mas ele quer ser a tal da represa, para tudo nele, né? Nós devemos ser como o leito de um rio. Repito sempre essa frase, água entra, água sai, não para de entrar,
e nunca para de sair. A gente Então, aprendeu, né, em algumas mensagens anteriores que Deus quer nos abençoar para que a gente se torne uma bênção na vida dos outros. exatamente. E mais uma vez, esse é o caso, porque até quem recebe provisão para sua dívida, às vezes não está demonstrando sensibilidade para a dívida do outro. Ele quer muito ajuda para ele, mas não tem olhos para dos outros, né? Jesus ali, como um cidadão, também precisava ter a sua dívida quitada. Aliás, o ponto principal da conversa começa com a abordagem que fizeram a Pedro. O seu mestre não paga o imposto? Pedro responde, claro que paga. Eu fico imaginando ele no caminho, pensando, e agora? Como é que eu trato desse assunto com Jesus? Né? E Jesus se antecipou ao assunto, porque embora ele tenha andado e caminhado como homem nessa terra, ele vivia as manifestações do Espírito de Deus que antecipou essa informação. Resumindo, a gente enxerga que Deus quer trazer provisão para a nossa vida, que não há nada difícil para Deus e ao mesmo tempo não há nada que seja simples demais para Ele querer não intervir. E que nós precisamos, depois de entender a responsabilidade de cumprir aquilo que é nossa parte, cuidar do orçamento, alimentar sempre uma expectativa. De que o sobrenatural se manifeste e que a gente possa alcançar a bênção de Deus, a provisão de Deus, com essa consciência. Quando a provisão chegar, ela não é só nossa, né? O propósito maior da bênção não é apenas nos abençoar, mas é fazer de nós abençoadores. Eu gosto muito dessa declaração de Deus a Abraão também. Eu te abençoarei e farei de você uma bênção. Então, que o coração de cada um de nós tenha essa sensibilidade às necessidades tanto do reino de Deus como das pessoas, e que a gente decida não apenas fazer a nossa parte, mas aplicar fé, dependência de Deus, para ter não só o suficiente para nós, mas para sermos abençoadores. Que isso seja uma realidade na sua vida. Mais do que abençoado, que você também seja um abençoador e transborde a provisão sobrenatural de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus.